O Internacional enfim oficializou a rescisão contratual do centroavante peruano Paolo Guerreiro. Vai precisar pagar uma boa quantia para o atleta que ficou no Beira-Rio por 3 anos. Além disso, um dirigente gremista fez uma provocação aos jogadores do Internacional em uma entrevista para a Rádio Gaúcha. Tem uma bolada ganha por Maurício, através de salários atrasados da equipe do Cruzeiro. E o staff do lateral direito Heitor se manifesta a respeito das especulações de um interesse forte do Middlesbrough, da Inglaterra. Esse é o Diário do Inter KTO, terça-feira, 26 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Demorei um pouquinho para fazer o Diário do Inter KTO dessa terça-feira. Eu sei disso, talvez eu tenha que falar um pouco baixo porque eu tô meio que de madrugada gravando aqui para não acordar os vizinhos, mas trago para vocês informações importantes em relação a essa terça-feira. E eu começo destacando talvez a principal notícia dessa terça, que foi a rescisão contratual oficializada agora pelo Internacional com o centroavante peruano Paolo Guerreiro. Hoje pela manhã, a direção do Inter já confirmava que Guerreiro sim havia rescindido o contrato e ainda no início da tarde foi oficializada essa rescisão com uma nota no site oficial do Internacional. O Paolo Guerreiro ficou 3 anos no Inter em um contrato que custou ao clube 50 milhões de reais. Aliás, eu já gravei um vídeo dando detalhes a respeito desse contrato. Eu vou deixar o vídeo e o link desse vídeo aqui na descrição, mas agora o vínculo ele se chega ao fim. Foram 3 anos do Paolo Guerreiro no Internacional, ele disputou 72 jogos e marcou 32 gols. Muita gente fala que foi uma passagem ruim do Guerreiro. Eu acho que foi uma passagem muito mais azarada, porque 72 jogos é um número muito pequeno para quem esteve 3 anos, ou 3 ou 4 temporadas no Internacional. Só que acontece que o Guerreiro passou por muitos contratempos. Ele ficou quase um ano parado por conta de uma lesão séria, ele ficou mais alguns meses parado por conta da pandemia, teve o período também que ele esteve suspenso pela FIFA em função daquele imbróglio da punição por doping. Então foram 3 anos conturbados e de dificuldade para o Guerreiro jogar. Mas a média dele de gols, se vocês olharem, 32 gols em 72 jogos é uma média boa, inclusive para um centroavante. Mas esses contratempos fizeram com que ele não tivesse uma passagem brilhante pelo Internacional e agora encerra o seu vínculo. Ele está na Alemanha tratando de questões pessoais. Entre as questões pessoais está a situação do tratamento para o joelho dele, que ele mesmo admite que não deixa ele, Guerreiro, jogar, e que ele está na Alemanha tratando disso. Ele foi cortado da seleção peruana 3 semanas atrás, não se reapresentou no Internacional, viajou para a Alemanha para cuidar disso e imediatamente já começou a conversar com a direção do Internacional para viabilizar essa rescisão de contrato. Eu não tenho o valor fechado, tá, de quanto o Internacional vai pagar pelo Paolo Guerreiro. O único número que eu ouvi, e outros colegas também ouviram esse número, foi de 5 milhões de reais. Eu até cheguei a falar desse número num vídeo aqui e no programa de hoje do Donos da Bola da TV. Mas eu recebi algumas contestações de pessoas do Internacional em relação a esse número. Então debreei. Eu vou ser bem honesto com vocês, foi o único número que eu ouvi de 5 milhões de reais, mas a gente sabe mais ou menos no que consiste esse valor que o Inter precisa pagar para rescindir com Paolo Guerreiro. 13º proporcional, porque o Inter não terminou de pagar o 13º para ele. Férias proporcionais, porque ele tiraria férias ao fim do ano, e aí isso dá quase 2 salários, porque é um salário inteiro, mais 1/3 de salário, enfim. Tem também 3 salários que ele teria para receber, mas de acordo com pessoas ligadas ao Guerreiro, ele já abriu mão também de alguma coisa para rescindir. Então vai por essa conta aí. Eu vou ficar devendo o número fechado. Me contestaram essa informação de 5 milhões de reais. Talvez nos próximos dias surja exatamente quanto o Inter pagou. Mas o grande detalhe é que o Inter também acordou com o Guerreiro esse pagamento parcelado. Então não vai ser tudo à vista que o Inter vai pagar esse valor da rescisão. Agora ele não é mais jogador do Internacional. Página virada, definitivamente, o centroavante peruano Paolo Guerreiro. Próximo tópico que eu trago aqui, e está na thumb, inclusive, foi uma declaração do diretor de futebol do Grêmio, Sérgio Vasquez, em entrevista à Rádio Gaúcha, hoje à noite, no programa Hoje nos Esportes. Estava lá o Pedro Ernesto Denardim, estava o Luciano Périco, estava também o Jorge Vasconcelos. E nessa entrevista, o Sérgio Vasquez ele deu uma alfinetada, ele deu uma cutucada no Internacional. Ele falava sobre o peso que os jogadores do Grêmio teriam em caso de rebaixamento. E aí puxou, ele disse que não foi o Inter. Mas foi o Inter. Ouve aí o que disse o diretor de futebol do Grêmio, Sérgio Vasquez.
isso. É muito difícil. Olha, imagina você tatuar no seu corpo segunda divisão, porque eles que vão derrubar. Eles que vão, quando eles forem fazer o contrato, você sabe muito bem, quando a gente contrata um jogador, a gente olha o currículo para ver se ele é vencedor. Quantos jogadores a gente diz, esse time aí é muito bom, mas olha no currículo, quantos levantaram taça? E está acontecendo, eu não vou deixar assim, eu vou pensar só no Grêmio, não vou falar em nenhum clube, tem clubes aí que estão muito bem, mas que não ganham nada há muito tempo, porque tem jogadores que não são acostumados a levantar taça, meu velho. Olha, você pense um pouquinho, tem clubes muito perto aí que não ganham há muito tempo, que tem jogadores que não estão acostumados a levantar taça. Isso também é mal, se nós olhar por esse outro lado. Na sequência, o pessoal da Gaúcha, até o Jorge Vasconcelos, pergunta: esse é um recado pro Inter? Ele: não, vocês que subentendem-se o que vocês quiserem. Então tá, então eu vou subentender o que eu quis dizer. De fato, foi um recado para os jogadores do Internacional. Ele pode até ter se arrependido no meio da fala, depois da fala, mas ele deu uma cutucada nos jogadores do Inter, dizendo que os jogadores do Inter nunca ganharam um título aqui pelo Internacional. Enfim, a declaração do Sérgio Vasquez aí rende polêmica, é óbvio, porque ele falou isso em uma entrevista hoje à noite na Rádio Gaúcha, diretor de futebol do Grêmio, dando essa cutucada nos jogadores do Internacional. Próximo tópico que eu trago aqui é em relação a Heitor, porque surgiu uma notícia ao longo dessa semana, e ela foi trazida pelo Wilson Pimentel, lá do site Torcedores. O Wilson Pimentel, jornalista do Rio de Janeiro, de que o Heitor despertaria o interesse do Middlesbrough, que é um time do mercado inglês, do futebol inglês. O Boro, como é conhecido, o Middlesbrough. De acordo com a matéria ainda do Wilson Pimentel, que traz muitos detalhes a respeito de valores, diz que o Middlesbrough estaria disposto a pagar 5 milhões de euros pelo Heitor e que o Inter estaria disposto a aceitar no mínimo 10 milhões de euros. Eu tenho algumas informações diferentes em relação a isso, tá? Principalmente do que o Inter aceitaria. O Inter não bate o pé por 10 milhões de euros pelo Heitor. Se chegasse uma proposta de 5, é bem possível que o Inter observasse com bons olhos. Não é algo que alguém me disse exatamente, mas enfim, pelos movimentos do Inter, 10 milhões de euros seria muito pelo Heitor. De qualquer maneira, a matéria ainda fala sobre o interesse do Neil Warnock, ex-zagueiro e atual técnico do Middlesbrough, no lateral direito do Internacional. E hoje o staff do Heitor se manifestou. O empresário dele, que é o Diego Dornelles, que inclusive é o mesmo empresário do Tyson e de outros vários jogadores que passaram pelo Internacional e vieram do Progresso lá de Pelotas, Léo Borges, Tyson, William, vários outros, o Diego Dornelles falou para o pessoal da Revista Colorada que não sabe de nada, de nenhum interesse do Middlesbrough, que de fato o Heitor recebe algumas sondagens do mercado europeu, mas essa história relativa ao interesse do Boro, ele não tem conhecimento. Eu busquei contato também com algumas pessoas que trabalham com o Heitor, com o assessor de imprensa dele, que também falaram: cara, não estou sabendo de nada dessa história do Boro, a gente não tem nada. Não estou dizendo que é mentira, porque daqui a pouco o Wilson Pimentel tem uma fonte que não é exatamente ligada ao jogador, ligada ao clube inglês e que possa ter passado essa informação para ele sem que o jogador soubesse. É possível, porque o interesse vem de lá para cá, não daqui para lá. Mas o staff do jogador não sabe de nada. Por enquanto, pelo menos, a gente fica de olho nessa história para saber se vai pintar aí alguma história em relação ao Heitor. Próximo tópico que eu trago aqui é em relação a Maurício, tá? O pessoal do Globoesporte.com publicou uma matéria hoje dizendo que o Maurício vai ganhar R$1 milhão do Cruzeiro. Isso tudo referente a salários atrasados, vencimentos atrasados como direitos de imagem, pagamento de luva, pagamento de premiações. R$1 milhão vai botar no bolso agora do Maurício. Claro que ele vai botar no bolso porque os caras não pagavam ele no Cruzeiro. O Cruzeiro está numa pindaíba danada e agora o meia do Internacional vai receber esse valor que foi devido pelo Cruzeiro e ele conseguiu na justiça o direito de receber esse valor. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu não me dei bem durante o fim de semana porque, aliás, durante a segunda-feira, eu coloquei aqui o meu resultado exato para o jogo do Grêmio. Eu apostei em 3-2 para o Atlético Goianiense. Não deu. Deu 2-0 Atlético Goianiense. A KTO tinha dado pra gente um free bet pra gente apostar no resultado exato. Acaba que não rolou. Mas, nessa terça-feira, eu tentei recuperar. E eu joguei no Botafogo contra o Goiás. Não deu também. Empate 1-1. Mas vamos tentando. Uma hora a gente acerta. Quer brincar na KTO também? Te registra lá, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. De madrugadão, mas nós chegamos. Devagar, mas nós chegamos. E amanhã tem mais conteúdo aqui no ADUPLA. Beijo!